aconteceu na vida de Davi, aconteça na vida dos teus servos, Senhor. Que eu seja um Safinate Pineia. Chegaram vidas aqui, Senhor, que precisam de milagre. Chegaram vidas aqui que precisam de cura. Chegaram vidas aqui que precisam de um recomeço. Chegaram vidas aqui que estão sedentas de ouvir a tua voz. Então que não seja eu falando, mas que o teu Espírito Santo fale por mim. Como diz Mateus 10:20, Senhor, não sois vós que falareis, mas Deus falará. O Espírito de Deus falará por vós. Em nome de Jesus nós pedimos, te louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Coloca para mim também Cantares 2:12 como uma base complementar do sermão da noite. Cantares 2:12 diz assim: aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ou da pomba ouve-se em nossa terra. Só esse versículo. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, ou em outras versões, o tempo de cantar chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a voz da pomba se ouve em nossa terra. Aleluia. Fala para o irmão do lado aí: o tempo de cantar chegará. Se você tiver mais ousadia, fala com autoridade: o tempo de cantar chegou. Quantas vezes nós vemos pessoas, muitos irmãos, e eu fiquei muito feliz que nesse último mês que passou, ungi alguns carros, irmãos chegando com carros novos, Deus abençoando o seu povo, fazendo o seu povo prosperar. E às vezes chega o irmão com um carro novo, ou às vezes você vê pessoas sendo bem-sucedidas passando em concurso público, você vê pessoas sendo bem-sucedidas se formando, você vê pessoa bem-sucedida mantendo a família, você vê pessoas comprando casa nova, comprando teclado novo, guitarra nova, roupa nova, a pessoa começando a prosperar e fluir. E muitas vezes, se você não tem um coração maldoso, você se alegra, mas muitas vezes nós não paramos para pensar qual foi o preço que essa pessoa pagou para chegar no carro novo. Qual foi o preço que quanto tempo ele guardou dinheiro para comprar a casa nova? Quanto tempo ele economizou para chegar aqui com o seu veículo novo? Ou quantas parcelas de consórcio ele pagou, ainda tem por pagar? A gente simplesmente vê o carro e muitas vezes, se você ainda não tem o coração convertido, você até desconfia. Mas se você tem o coração convertido, você se alegra com os que se alegram. E aí a gente vê as pessoas sendo bem-sucedidas, mas nunca paramos para pensar o quanto elas se esforçaram para chegar no tempo de cantar. A gente nunca para pensar o quanto, puxa, que casamento abençoado, mas o quanto de tempo ele dedica para a esposa, o quanto de tempo ele dedica para os filhos, o quanto de tempo ele dedica para casa. Que ministério abençoado! Você não sabe o quanto ele ora por dia, você não sabe o quanto ele medita na palavra do Senhor por dia. E às vezes nós esquecemos, queridos, aleluias, para que o tempo de cantar chegue, nós precisamos pagar preço. Apenas vemos o resultado e a colheita, mas não paramos para pensar o quanto foi difícil chegar naquele resultado, o quanto foi difícil chegar no tempo de cantar. Salmo 126 diz assim: aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Vamos repetir? Salmo 126 diz assim: aquele que semeia com lágrimas, pode repetir, aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. De repente você está no tempo de lágrimas, de repente você está no tempo de batalha, ou como ouvimos ontem à noite, de repente você está na fogueira. E Deus nos inspirava a dizer: a questão não é você estar na fogueira como Sadraque, Mesaque e Abednego. A questão é se Jesus está com você na fornalha ou não. A questão é se Jesus está junto com você lá ou não. Porque se Jesus estiver lá, nem o cheiro da fumaça vai te tocar. É o que diz a palavra do Senhor. E esse texto complementar diz assim: porque eis que o inverno já passou, a chuva já cessou,
E agora aparecem os ramos da terra. E eis que o tempo de cantar chegou, aleluia. E a voz das pombas se ouvem sobre a terra. Aleluias. Mas pastor, por que o tempo de cantar chega para uns e o tempo de cantar não chega para outros? É isso que Deus quer fazer a gente pensar. Quantos querem que o tempo de cantar chegue para você? Aleluia. Eu quero que o tempo de cantar chegue para mim. Eu quero que o tempo de cantar chegue na minha vida. E quando você olha essas pessoas e começa a pensar no esforço dessas pessoas bem-sucedidas, você vai verificar que elas têm algo em comum. Primeiro, elas nunca olham para trás. Elas nunca têm saudade das coisas que passaram. Elas nunca olham para trás. Elas nunca fazem como a mulher de Ló. Lucas 17:32, Jesus falando: não façam como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. A primeira coisa que essas pessoas fazem é o que está escrito lá em Filipenses 3:13: elas seguem sempre avante para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Não fica olhando para trás. Quem fica olhando para ontem jamais constrói um amanhã. Consegue entender isso, irmão? Por que tem pessoas que travam na vida e não conseguem evoluir, e o tempo de cantar nunca chega para elas? Porque elas ficam presas ao passado. O nome já diz passado, passou, já era, meu irmão. Enquanto você não olhar para a terra prometida e ficar com saudade do Egito, ficar com saudade da cebola e dos pepinos, você nunca vai tomar posse da terra prometida. E quando você olha essas pessoas chegando nesse momento de cantar, você vai observar que a primeira coisa que elas têm em comum, elas não olham para trás. Fala para o irmão do lado: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Agora olha para ele e diz assim: não olha para trás. Quem quer cantar de alegria aí? Amém? Diz ali que as pombas cantam. O que quer dizer as pombas cantam? Os espirituais dizem as coisas espirituais. A pomba simboliza o espírito. O teu espírito vai cantar de alegria. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Primeiro, não olhe para trás. Segundo, eles perseveram firmes no tempo de inverno. Eles perseveram firmes no tempo de inverno. Olha lá o versículo que diz lá: aparecem, aleluias, porque eis que o inverno já passou e a chuva já cessou. Não sei se é no versículo 11 que está escrito isso. É no 11 que está isso? Aleluias. Tem o 11 lá? Diz bem assim: porque eis que o inverno já passou e a chuva já cessou, e agora aparecem os ramos na terra. Eles não permitem o coração congelar com o inverno. Você vai ver que o segredo da vitória está em não permitir o teu coração congelar com o inverno. A vida é formada por ciclos, irmãos. Quando Salomão escreveu, inspirado por Deus, esse texto, ele estava fazendo uma analogia com o ciclo das estações. Ou seja, quantas estações nós temos, queridos? Outono, verão, outono, inverno e primavera. Verão, outono, inverno e primavera. E trazendo para esse estudo geográfico, isso acontece por causa do movimento de translação, de rotação, aquela coisa toda que você aprende lá em geografia. É assim que a gente aprende. E a gente sabe que no momento do inverno o que acontece? O que aconteceu hoje à tarde. Aquele tempo cinzento, tempo de frio, tempo dos animais se intocarem, ficam nas tocas. Tempo que parece, o clima dá aquela tristeza, não é um clima triste quando está no inverno, aquela frieza tomando conta. E aí depois que o inverno se manifesta, a gente sabe que a primavera vai chegar. E quando a primavera chega, acontece o versículo: aparecem os ramos da terra, as pombas começam a cantar, as cores começam a aparecer, o calor começa a chegar e os frutos começam a dar resultado. Aleluia. E é isso que Salomão está dizendo para nós.
Muitas vezes nós entendemos o ciclo das estações, mas não entendemos o ciclo da vida. Quando você começa a olhar para as estações, quando chega o inverno, o que é que você faz? Você pega e se cobre, você pega e se agasalha para você lutar contra o inverno. E você não se esconde do inverno, sabe por quê? Porque você sabe que daqui 3 meses vai vir a primavera. E esse versículo está dizendo bem assim, querido: a tua vitória, o tempo de cantar vai chegar, se você tiver a mesma confiança que você tem nas estações do ano. Quando você pensa quando você está no inverno, você não fica lá pensando: ah, que saudade do verão, ah, que saudade do outono. Você nem pensa nisso, irmão, porque você sabe que a primavera está logo ali. E na tua vida, quando você aprender, aleluia, ter esperança no Senhor no tempo de inverno, e não congelar o teu coração no tempo de inverno, mas perseverar firme na fé, o tempo de cantar vai chegar, a primavera vai chegar, e a tua vida vai florescer. É isso que o versículo está dizendo. É isso que o versículo está falando. Que muitas vezes nós só olhamos no resultado, mas não olhamos o que as pessoas vencedoras fazem. Eu vi uma entrevista daquele ginasta olímpico, o Diego Hipólito. Você deve ter visto isso várias vezes, que ele andou ficando famosinho aí, dando bastante entrevista. E ele dava uma entrevista e ele dizia que ele teve um momento de inverno na sua vida. Ele foi em 2 Olimpíadas, uma ele caiu de cara e outra ele caiu de bunda. Só que na terceira ele caiu de pé. Ou seja, a primavera chegou para ele. E Deus te trouxe aqui nessa noite para usar este servo amado dele para dizer que o teu tempo de primavera está chegando. Ele te trouxe aqui para dizer que o tempo de você cantar vai chegar, se você não olhar para trás e se você perseverar na fé e ser imitador daqueles que pela fé herdam as promessas. E é exatamente disso que está falando esses 2 textos. E aí a gente vai para 2 Samuel capítulo 5, e a gente vai verificar principalmente o versículo 12, que diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava como rei de Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Nossa, que lindo! Deus confirmou Davi como rei. Deus confirmou o povo, não só Deus, mas o povo confirmou Davi como seu rei. Finalmente Davi chegou no tempo de cantar, aleluia. Eu anotei aqui, queridos, e eu quero ler para você, para mim não perder nada. Diz assim: olha, Deus estava dizendo que o povo e ele estavam confirmando o reino de Davi. A unção profética deixou de ser apenas profética e ela se realizou na vida de Davi. Ele unificou a nação, não somente rei de Judá, não somente rei de Hebron, mas de toda a nação de Israel. A promessa se cumpriu por completo na vida dele. Ele conquistou Sião, que se tornou cidade de Davi, e depois se tornou, aleluias, aleluias, onde o seu reino se estabeleceu. Saul e todos os seus perseguidores foram exterminados. A perseguição acabou, ele está reinando, a promessa chegou na vida dele, ele está por cima da carne seca. O tempo de cantar chegou para Davi. Que lindo! Que lindo! Você pode dizer que lindo? Que lindo! Que maravilha! Mas após 17 anos de inverno, aconselhava algumas pessoas essa semana, dizia: às vezes você demora 15 anos estragando o teu casamento, e aí você quer consertar em 1 mês. Você estraga a tua vida, você não paga preço nenhum.